Olá, pessoal! Aproveitando aí o mês de agosto, né, que é o mês aí do folclore, eu vou fazer a leitura para vocês dos Contos de Morte e Morrida do Hernani Só, que traduz aí as várias narrativas folclóricas que existem em volta assim, né, da morte. Nós sabemos que todo mundo tem medo da morte, né? Mas aqui vocês vão ver que o Hernani traduz esse momento que não tem jeito, vai acontecer com todo mundo, de uma forma diferente, uma forma bem bacana. E quem é Hernani? Hernani Só, né? Como ele mesmo assina aqui. Então, essa daqui é a imagem do nosso autor de hoje, o Hernani Só. E lá no final desse livro, ó, vejo que tem várias histórias, né? Nós temos ainda aí quem é, né? Um pouquinho sobre o autor. Então, Hernani Só é escritor que veio do frio, nasceu em Bom Jesus, no Rio Grande do Sul, no ano de neve, em 1974. Entrou por jornalismo porque queria ser escritor e saiu em 1975 pelo mesmo motivo. Tem livros para adultos, mas prefere os infantis porque são mais difíceis de escrever. Se chama Hernani por causa de um galã de novela e só. Esse erro de revisão de maluco o para não se sentir muito sozinho, como disse Mário Quintana. E a ilustradora, vejo que as ilustrações são magníficas, né? A professora gosta muito da ilustradora, que é a Marilda Castanha, né? Quem é a Marilda? Ela nasceu em Belo Horizonte, cidade onde cresceu sempre desenhando. No final dos anos de 1980, enquanto cursava Belas Artes na Universidade Federal de Minas Gerais, começou a ilustrar livros infantis. Anos depois, resolveu contar histórias, umas sem textos, outras com texto, e ganhou alguns prêmios, entre eles o Jabuti de Ilustração de 2000. E vocês vão perceber durante a leitura aqui por que ela ganhou esse prêmio. A professora particularmente gosta muito da Marilda Castanha e do Hernani Só. E vamos lá ao início desse livro aqui, né? Olha que bela ilustração. Bom, então, Contos de Morte e Morrida, de Hernani Só, narrativas do folclore. Olha lá, edição especial só para valentes. Será que você é valente? Hã? Vamos ver aqui. Então, esse livro, né? A morte se paga vivendo, né? Então a gente tem que viver aí bastante, né? Esse é o sumário, então aqui apresentam várias histórias. Tem essa apresentação que a professora vai ler hoje. A professora vai gravar alguns vídeos com esse conto, né? Hoje eu vou ler para vocês aí a apresentação, que é A Morte e o Escritor. E a professora não vai ler na ordem, não. Eu vou ler pelas que eu mais gosto. E a que eu mais gosto desse livro, sem sombra de dúvidas, é essa daqui, ó, da página 23, A Morte e a Velha, tá? Então vamos lá para a história. A Morte e o Escritor. Há muito tempo, faz 2 horas, quando os bichos falavam, um escritor começou um livro muito difícil. Primeiro, porque era sobre um assunto de que ele não sabia patavina. Depois, porque ao se sentar em frente da escrivania, viu a sombra de alguém escapuzado, segurando uma gadanha, se estender sobre o monitor e a parede. Continue, uma voz disse atrás dele. Você ainda tem um tempinho. Mesmo tremendo, o escritor começou a primeira história. Escreveu uns 4, 5 parágrafos, daí parou. Não vai continuar? Só amanhã. Mas preciso levar você. Então não vai saber o final da história. Depois de um silêncio, a voz continuou. Vamos fazer um trato. Eu levo você só depois que terminar a história. Mas eu queria escrever várias. Todas a meu respeito? Todas. Vou pensar. Se eu ficar curiosa, quero ver as outras. Posso pedir um favor? Não sei escrever com alguém assim lendo por cima dos meus ombros.
Você está querendo demais. Então o escritor teve que trabalhar com a morte, lendo por cima do ombro dele. Nunca teve coragem de virar e olhar para ela. No máximo, espiava a sombra na parede. Ele não pediu nenhuma dica por os enredos, mas estando louco de vontade. Ela nunca reclamou das palavras que ele botou em sua boca, nem das cenas que fez, digamos, viver. Daí que ele não tem a menor ideia do que ela achou do livro. No último dia, ao começar a escrever a apresentação, ele puxou conversa. Suas histórias não são muitas. Não, pelo menos eu não encontrei. Histórias de verdade, com começo, meio e fim, são poucas. O resto são só episódios soltos. É, mas tem uma coisa. Que você arrume começo, meio e fim para episódios soltos, eu entendo. Mas por que alterou histórias inteiras, algumas famosas, escritas por grandes escritores? Não é ótimo? Agora temos duas histórias em vez de uma. Mas essa liberdade, se são narrativas do folclore, é aquele negócio. Quem conta aumenta o ponto ou diminui. Sempre foi assim. Os escritores pegam as versões orais e as modificam conforme suas intenções, seu talento ou falta dele. Aí elas caem de novo na boca do povo, sofrem novas modificações. Hoje em dia as histórias caem menos na boca do povo, mas de um livro para o outro, às vezes ficam irreconhecíveis. Mas tem uma história que, apesar do capuz e da gadanha medievais, não me lembro de ter visto antes. Nem vai lembrar. Quer dizer, inventei todinha. Por favor, não diga para ninguém. Quem descobrir qual é a história, bom descobridor será. A morte respondeu com outra pergunta. Como descobriu que eu nunca me sento? Não descobri, adivinhei. Bem, a morte disse depois de um silêncio. Terminando a apresentação, podemos ir. Queria dizer mais uma coisa. Não sei se você notou, mas, ao contrário de muitos outros contadores de história, não pintei você como malvada, feito vilã de novela, de novela na televisão. Nem botei você dando gargalhadas estrondosas como cientistas malucos. Achei que você ficava melhor na foto de um modo mais neutro, mais profissional, digamos, com uma certa dignidade. Dignidade, não solenidade. Que para solenidade não estou nem aí. A morte não disse nada. A sombra dela na parede estava imóvel, perfeitamente imóvel. Então o escritor se virou e encarou. Está na hora? Está. Imagino que você não vai me dizer para onde vamos nem o que há por lá. Não adiantaria de nada, meu caro. Ninguém está preparado para isso. Só mais uma coisa, meu epitáfio. Não quero nada choroso, nem metido ou poético. Quero aquele velho epitáfio da piada. Qual? Aqui jaz Hernani só contra a vontade. Então essa foi a apresentação aí do livro de Hernani Só. Mas ele tá vivinho da Silva, tá, pessoal? Então vamos lá, né? Aqui foi a apresentação que a professora acabou de ler. E a professora quer ler para vocês hoje A Morte e a Velha. Preparados? E aí, o que vocês acreditam que terá nesse conto aí de morte morrida, intitulado A Morte e a Velha? Vejam que a ilustração aqui, ó, mostra parece o que isso daqui? Uma corda? Uma corda trançada? Será que é uma corda trançada? É uma trança, né? Mas será que é o quê? Será que é um cabelo trançado? O que será essa ilustração? Por que não tem uma velhinha aqui, se a gente está falando da velha? Será que a velha... Bom, quer dizer, né? A gente sabe que as pessoas que já estão idosas, elas acabam indo aí, virando estrelinha. Mas o que será que essa velhinha vai aprontar? Que essa velha vai aprontar aí com a morte? Será que ela vai enganar a morte? Então vamos lá para essa história. A Morte e a Velha. Há muito tempo, quando os bichos falavam e o sertão ia virar mar,
Numa cidadezinha sem nome, uma velha passava os dias e as noites rezando. Ela tinha medo de morrer. A cada hora tinha mais medo. Rezava pedindo para continuar viva para sempre. Um dia, num comício político, houve uma briga de faca, facão e espada. A morte apareceu para levar várias pessoas, mas no meio da confusão acabou perdendo a gadanha. A velha achou a gadanha e escondeu no porão de casa. Agora ela não me leva, a velha pensou. Mas a morte sempre sabe onde está a sua gadanha e, naquela noite mesmo, bateu na casa da velha. Vim buscar minha gadanha, senhora. A velha tentou se fazer desentendida. Gadanha? Eu sei lá de gadanha. Sem minha gadanha, não morre mais ninguém. Para mim está ótimo. Olhe, minha senhora, em poucos anos o mundo vai transbordar de gente. Não vai ser bom para ninguém. A velha pensou um pouco. Eu devolvo, mas quero fazer um trato com você. Nunca me leve. Esse trato não posso fazer. Eu levo todos, cedo ou tarde. Então me leve o mais tarde possível. Agora foi a morte que ficou pensando. Mande construir uma igreja. Enquanto a igreja estiver de pé, a senhora continuará viva. Mas rápido, porque a senhora não tem muito tempo. Combinado, a velha disse. Outra coisa, se a senhora se arrepender do trato, basta falar que eu a levo. Agora, devolva minha cadanha que tem gente me esperando. A velha, muito rica, no outro dia mesmo mandou construir uma igreja de pedra, com alicerce mais forte que os de um castelo com paredes duplas. Como queria rapidez, pagou dobrado ao engenheiro e aos operários. Quando a igreja ficou pronta, 7 meses depois, a velha não tinha mais unhas. Roera até os dedos de nervosa. Mas aí ficou tão alegre que ria sozinha. Todos na cidadezinha pensavam que tinha enlouquecido. Os anos foram passando e nada da velha morrer. Também não cortou mais os cabelos. Quanto mais longos, mais fortes e jovem ela se sentia. Os cabelos cresceram tanto que logo davam pela cintura da velha. A velha não morria. Mas os conhecidos iam um atrás do outro. Primeiro morreram os amigos, depois morreram os filhos, depois os netos, depois os bisnetos. Mas a velha continuava firme como a igreja. Firme e cada vez mais cabeluda. Os cabelos logo davam pelos pés. Então, houve secas, houve enchentes, houve ventanias. Muita gente foi embora. Para falar a verdade, todo mundo foi embora. Ficou apenas a velha e sua longa cabeleira que arrastava pelo chão. Com o tempo, as casas caíram, podres ou comidas pelos cupins. A própria casa da velha mal se aguentava em pé. Apenas a igreja continuava firme. A igreja e a velha. Mas a velha já parecia um fantasma. E sua cabeleireira tinha uma ponta na cozinha enquanto a outra estava no quarto. Sem nada para fazer, a velha passava horas na janela olhando a igreja e se penteando. Os cabelos estavam longos, mais do que o da Rapunzel, mas totalmente brancos. Quando se cansava, a velha ia até a igreja, caminhava em volta e batia nas paredes com a bengala. Não vai cair nunca, dizia. Opa. Mas uma tarde deu um nervoso na velha. Depois de dar uma bengalada, de sempre nas paredes, se pôs aos gritos. Não vai cair nunca. Não vai cair nunca! 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 E chutou a igreja com tanta força que quase quebrou o pé. Então disse choramingando. Porque um raio não racha essa igreja ao meio. Nisso, o que aconteceu, pessoal?
Quem vocês acham que vai aparecer? Isso mesmo. Nisso apareceu a morte. Arrependida, vovó? A velha levou aquele susto. Não, de jeito nenhum. Tem certeza, vovó? Se quiser desfazer o trato, é só falar. Não, trato é trato. Eu só vou quando a igreja cair. A morte não disse nada. Deu as costas à velha e se foi. A velha voltou para casa, arrastando a cabeleira com dificuldade. Foi para a janela e lá continuou até a noitinha e deu um suspiro. Ai, a morte está certa. E arrependi desse trato. A morte apareceu de novo. Epa! A velha gritou. Não tão depressa. Depressa? Há 300 anos que eu espero pela senhora. Parece que foi ontem. Parece? Olhe seus cabelos. Não parecem cabelos de ontem. Estão bonitos, não estão? Ficariam melhores numa trança. Não tenho força para isso. Deixe comigo, a morte disse. Faça 2 tranças. Era assim que mamãe fazia quando eu era menina. A morte, então, começou a trançar os cabelos da velha. Trançou bem devagarinho, com todo cuidado. A velha, se lembrando da mãe, adormeceu. Quando as 2 tranças ficaram prontas, a morte a levou. E aí, pessoal? Não é uma bela história? A professora sempre fica emocionada com essa história, todas as vezes, sabe? A impressão que a professora, né, tem, a emoção que ela sente, é essa delicadeza que passa, né? De uma coisa tão natural que é a questão da morte, e ela fazer a trança ali na velha, respeitar o medo que ela tinha, né? E fazer essa trança bem devagarinho, 2 tranças, né? Conforme a mamãe daquela senhora fazia, né? Então, quer dizer, ela adormeceu ali lembrando da mãe, tendo boas lembranças da vida. E vocês? Qual foi a parte que vocês mais gostaram dessa história? Foi a parte em que ela construiu a igreja? Foi a parte em que ela chutou a igreja? Foi a parte em que ela continuava vivona? Foi a parte em que ela roubou a gadanha da morte? Escreve aí nos comentários qual foi a parte que você mais gostou dessa história, tá? Não esqueçam de deixar o seu comentário aí, falando qual foi a parte que você gostou mais dessa história do grande escritor aí Hernani Só. E veja a ilustração, né, pessoal? Agora entenderam por que tem, então, essa trança aqui, hein? Olha lá. Vejam que aqui mostra uma parte da trança. E olha a inteligência dessa ilustração, né? É o final da história, então o final da trança, certo? Eu achei muito interessante essa ilustração que pouco fala, mas muito expressa, né? Então deixa aí seu comentário e até a próxima história aí dos Contos de Morte e Morrida, narrativas de folclore de Hernani Só. Um beijo no coração e até a próxima história.